Geralmente, quando a gente abre um livro para ler, a dinâmica de poder é muito, muito clara, né? Sim, nós somos os juízes da coisa toda. Exatamente. Nós seguramos o texto, a gente interroga as palavras, decidimos o que é útil, o que é descartável, tipo, o que faz sentido para nossa rotina. É uma via de mão única total, o leitor no controle. Total. Onde quem lê reina absoluto. Mas olha só, de repente a gente se depara com um material que inverte completamente essa lógica. Um texto que basicamente olha de volta e diz, tipo, não é quem lê que me domina, sou eu que leio quem me procura. Uau! E isso muda absolutamente tudo. Muda tudo. E é por isso que hoje, a nossa missão, nessa nossa análise de hoje, é desbravar um guia de discipulado focado nos ensinos de Jesus. O nosso alvo específico aqui é o estudo do dia 3, chamado Procure a Verdade. Um tema denso, mas muito necessário. Com certeza, o objetivo de quem está acompanhando a gente hoje é entender o que significa buscar uma verdade viva. E também, claro, porque a gente precisa urgentemente abandonar aquela mania perigosa de ler as escrituras como se fossem, sabe, um espelho de nós mesmos. É, o famoso eco das nossas próprias opiniões. Pois é. Então, bora desempacotar isso. Para começar, a gente precisa estabelecer a base. Tem uma distinção monumental no material entre procurar fatos históricos e procurar o que o autor chama de verdade viva. Como é que funciona esse mecanismo na prática? Olha, o que torna esse texto tão contundente logo de início é que ele nos obriga a, demolir e reconstruir o nosso próprio conceito de verdade. Porque no dia a dia a gente trata a verdade como um acúmulo de dados corretos, né? Aham. Como se fosse matemática. Exato, como uma equação. Uma data histórica ou um conceito estático que a gente armazena no intelecto para usar quando for conveniente. Acontece que o guia de discipulado aponta para uma direção diametralmente oposta a isso. Como assim oposta? É que para quem decide seguir os ensinos de Jesus, a verdade não é uma coisa, a verdade é uma pessoa. Nossa, isso é forte. Não é uma coisa, é uma pessoa. Sim, o discípulo autêntico entende que Cristo é a verdade. Isso significa que a gente está lidando com a própria vida e os ensinos dele como uma realidade orgânica, viva. Não é um mero dado acadêmico que a gente domina com, sei lá, um bom dicionário de teologia, sabe? Sabe que, pensando nisso agora, encarar a verdade como uma pessoa e não como um conceito estático altera totalmente a forma como a gente interage com o texto. Completamente. Porque se a verdade fosse só uma enciclopédia, bastava sentar, decorar os tópicos e ir embora, gabaritar a prova e pronto. Pois é, mas não funciona assim. Mas se é uma realidade viva, exige relacionamento, né? Exige diálogo. E eu acho que é bem aqui que o texto introduz aquele elemento fundamental, a necessidade de um guia. Exatamente. O autor é muito, muito claro ao introduzir o papel indispensável do Espírito Santo nessa equação toda. O verdadeiro guia de discipulado. Isso, o texto até faz uma menção direta ao capítulo 16, versículo 13 do livro de João. Lá, a missão do Espírito Santo é descrita claramente como a de ensinar e conduzir a toda a verdade. O mecanismo aqui é bem lógico, na verdade. Como assim? Pensa bem, se a verdade é dinâmica, viva e pessoal, nós não temos a menor capacidade de navegar por ela usando só o nosso intelecto cru, ou a nossa força de vontade. Não dá pra ir no peito e na raça. De jeito nenhum. A gente precisa de um guia que também seja vivo e ativo. Alguém que não apenas mostre o destino no mapa, mas que anuncie o que houve e nos conduza passo a passo por essa realidade. Sabe, tentando visualizar essa necessidade de um guia vivo, me veio uma imagem à cabeça agora. Tentar compreender e viver os ensinos de Jesus sem o Espírito Santo é tipo tentar navegar por uma cidade gigantesca, aquelas metrópoles caóticas em constante expansão, sabe? Tipo São Paulo na hora do rush. Exato. Imagina uma metrópole dessas, onde o trânsito flui de um jeito imprevisível. Ruas mudam de sentido do nada, bloqueios surgem de repente. E a pessoa está tentando atravessar esse caos usando um rascunho de mapa feito de memória num guardanapo de papel há 10 anos. Nossa, a chance de colisão no primeiro quarteirão é de 100%. É gigantesca. Nós precisamos de um GPS em tempo real, né?
Um que não apenas tenha um mapa atualizado, mas que sente ali no banco do carona e fale, olha, vira aqui, cuidado ali. Olha, essa analogia do GPS ilustra perfeitamente a necessidade de instrução em tempo real. Mas, se a gente for ser totalmente fiel à profundidade do texto, a gente precisa colocar uma camada extra de complexidade aí. Opa, manda. Porque diferente de um GPS comum do nosso carro, onde a única função é levar do ponto A para o ponto B pelo caminho mais rápido e confortável, o Espírito Santo tem um propósito bem diferente. Ele não pega o caminho mais rápido. Quase nunca. Ele é um guia que muitas vezes nos manda para ruas esburacadas de propósito, só para testar nossa estrutura. Ele não está nem aí para a rota mais rápida. Ele busca a rota que mais nos transforma. Caramba, e isso dói, né? Dói muito. E o grande problema que o guia de discipulado denuncia é que mesmo tendo esse guia à disposição no banco do carona, a gente insiste em ignorar as instruções dele. A gente volta a olhar para o guardanapo amassado. Exatamente. Nós preferimos a nossa própria direção, mesmo quando a gente vê claramente que ela está nos levando direto para o abismo. E isso empurra a gente direto para o abismo da tal da câmara de eco que as fontes mencionam. Esse alerta que eles fazem sobre usar as escrituras só para buscar confirmação das nossas próprias convicções é muito, muito severo. É um dos pontos mais críticos do texto, sem dúvida. Como que funciona essa ginástica mental que a gente faz para transformar um texto sagrado milenar em tipo um mero carimbo de aprovação para a nossa vida? É triste, mas a engrenagem principal dessa armadilha é o nosso próprio orgulho humano. O autor descreve um cenário que é muito comum e extremamente destrutivo. Qual seria? É aquele momento em que a leitura das escrituras, que deveria ser um momento de escuta, se transforma num monólogo. Um monólogo disfarçado de diálogo. Tipo, a pessoa já vai com a resposta pronta. Exatamente isso. Pensa no mecanismo prático da coisa. Alguém já tomou uma decisão lá na vida real. Pode ser uma decisão de negócios, o rompimento de um relacionamento ou até a adoção de um comportamento mais egoísta. A pessoa, no fundo, já decidiu o que vai fazer. A decisão já está tomada. Tá tomada. Então, daí ela abre o texto sagrado não para perguntar qual é a vontade de Deus, ou para ser guiada. Ela abre para garimpar, para pinçar uma frase solta, fora de contexto, que justifique aquela atitude que ela já tomou. Nossa, é como se a pessoa pedisse para Deus abençoar planos que nem foram submetidos a ele para começo de conversa. Perfeito! É o eco da própria voz. Cara, é quase como se a gente usasse as palavras de Jesus como reféns, sabe? Torcendo o braço das palavras até que elas digam exatamente o que nós queremos ouvir. É uma imagem forte, mas é real. O texto chama isso de ler com um coração arrogante. E o que acontece nesse processo tem uma gravidade imensa, porque ao forçarmos o texto a dizer o que ele claramente não diz, só para validar nossas teorias ou justificar nossas falhas, a gente está, na prática, colocando as nossas palavras na boca de Deus. Isso é muito perigoso. É gravíssimo. O autor até embasa isso referenciando o apóstolo Pedro. Ele mostra que quem torce as escrituras para os seus próprios fins caminha para a própria ruína. O engano é inevitável quando a gente procura nos ensinos de Jesus apenas um eco das nossas próprias opiniões. Isso levanta uma reflexão muito prática para quem está escutando a gente agora, trazendo isso para a rotina diária. Quantas e quantas vezes a gente abre o texto já com a resposta pronta na cabeça? Várias vezes. Mais do que a gente gostaria de admitir. Com certeza. E a instrução do guia de discipulado para evitar isso é brutalmente simples, mas dificílima de aplicar na vida real. Que é fazer silêncio, né? Isso. Silenciar. Deixar os conceitos pré-concebidos do lado de fora da porta. A citação direta da fonte diz assim, olha. Diante das Escrituras, silencie para ouvir o que o Espírito Santo tem a ensinar. Lindo e desafiador. Muito. Mas olha, aqui entra um ponto que me travou um pouco quando eu estava lendo as fontes. E eu acho que a gente precisa aprofundar isso. Bora lá. Qual foi o obstáculo? É que, historicamente, a busca por fé, religião ou pelos próprios ensinos de Jesus é vendida pra gente como um refúgio. Um porto seguro. Exato. As pessoas procuram o sagrado buscando paz, buscando um alívio para as tensões da vida,
Tipo um tapinha nas costas para ouvir que no final vai ficar tudo bem? É o que a maioria espera, com certeza. Mas o texto de estudo diz explicitamente, com todas as letras, prepare-se para o confronto. Como que o texto concilia essa dor do confronto com aquela promessa de paz? Porque à primeira vista, se a intenção da pessoa é encontrar descanso, ser confrontado e demolido parece o extremo oposto do que ela está procurando. É uma excelente pergunta. E a tensão que o material cria aqui é totalmente intencional, viu? A resposta para essa aparente contradição está em entender qual é o propósito final da verdade. E qual seria? A verdade viva não opera como um analgésico, sabe? Daqueles que mascaram a dor de uma doença grave só para manter a pessoa confortável enquanto ela perece por dentro. Nossa, entendi. Se a gente buscar a verdade com sinceridade, nós seremos inevitavelmente confrontados. Porque a verdade reflete a realidade da perfeição divina. E a nossa natureza, bem, ela é fundamentalmente falha e distorcida. Não dá para comparar. Não dá. Se o texto sagrado servisse só para dar conforto em cima dos nossos erros, ele seria conivente com a nossa própria destruição. A transformação exige, de forma obrigatória, a desconstrução daquilo que foi edificado torto. Faz todo sentido. É aquela velha ideia de que não se pode construir um prédio sólido de 50 andares em cima de uma fundação apodrecida, né? Exatamente. A fundação precisa cair primeiro. A demolição aí não é um ato de maldade. É um pré-requisito para que algo novo e seguro possa ficar de pé. É bem por aí. E é exatamente por isso que o confronto é tratado no texto como uma ferramenta de libertação, não de punição. O autor ancora essa visão lá em João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Aquela frase famosa, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Uma das passagens mais conhecidas. Sim, mas a mecânica dessa libertação passa obrigatoriamente por quebrar a nossa arrogância primeiro. Os ensinos de Jesus não servem para inflar o nosso intelecto com mistérios teóricos fascinantes. Não é para ficar mais inteligente. De forma alguma. Eles servem para quebrar conceitos antigos e reconstruir o nosso caráter do zero. A intenção não é criar eruditos que conseguem debater teologia horas a fio num café. É criar discípulos que vivam na prática o que aprenderam. O que nos leva direto para aquele conceito fortíssimo que o autor introduz, a tal da obesidade espiritual. Isso, um termo que choca logo de cara. Choca mesmo. Quando eu li essa expressão, confesso que precisei parar por um minuto para processar. O autor descreve isso como o acúmulo infinito de informações que não gera movimento algum na pessoa. É uma imagem muito visual e muito forte. É o peso do conhecimento sem a prática. Pois é. Como que essa obesidade se manifesta na vida prática das pessoas que estão ali genuinamente buscando aprender? A manifestação mais prática dessa obesidade espiritual é o intelectualismo vazio. Pensa na pessoa que consome horas e horas de estudos, ela decora passagens, ouve todos os áudios, participa de todas as discussões acaloradas na internet. Sei bem o perfil. Mas aí, chega na segunda-feira de manhã no trabalho e o comportamento dela continua exatamente o mesmo. Nada muda. Nada. Ela continua egoísta, continua intolerante, continua manipuladora com as pessoas ao redor. Ou seja, ela acumulou muitos nutrientes teóricos, mas não queimou absolutamente nada disso na prática da obediência. Caramba, isso é muito cirúrgico. Muito. E é por isso que o confronto da verdade serve justamente para intervir nessa obesidade. A verdade nos empurra para a ação. O texto quer transformar aquela postura orgulhosa de quem bate no peito e diz eu já sei de tudo isso, na postura humilde de quem abaixa a cabeça e diz eu vou obedecer a isso. Eu vou obedecer. É uma mudança de chave absurda. Mas, olha, se o confronto dói, se ele nos expõe dessa forma, e considerando que a nossa primeira reação como seres humanos é sempre, defender o nosso próprio território e as nossas próprias certezas... O instinto de defesa fala mais alto, claro. Sempre. Então, que tipo de mentalidade a gente precisa ter antes mesmo de abrir o texto, para não fugirmos correndo logo na primeira página difícil? Como é que a gente suporta esse processo de demolição sem abandonar o canteiro de obras no meio do caminho? Olha, o texto responde a essa urgência recorrendo a uma reflexão muito bonita, fundamentada no Salmo 25. O que diz lá? A mentalidade exigida para sobreviver e até prosperar nesse confronto é a admissão radical da nossa própria ignorância perante o divino.
Procurar a verdade exige a coragem de admitir que nós, na nossa essência, não sabemos nada. Não sabemos como conduzir a vida da forma correta por conta própria. Abrir mão do orgulho mesmo. Totalmente. O autor foca incessantemente na figura do que ele chama de o pequenino. Enquanto a gente se julgar muito sábio, muito inteligente e, sei lá, donos absolutos do nosso destino, nós estaremos completamente blindados contra a instrução do Espírito Santo. A instrução bate e volta. Bate e volta. O texto enfatiza muito que Deus revela os seus segredos não para aqueles que se consideram grandes e já prontos, ele revela para os que reconhecem sua pequenez e sua dependência diária. E tudo isso, eu acho, culmina naquela frase que, na minha humilde opinião, é a mais poderosa e memorável de todo esse material. Eu já sei qual você vai citar. Ela diz assim, olha, o Espírito Santo só consegue guiar quem aceita soltar um mapa que desenhou para si mesmo. Essa frase é espetacular. Soltar um mapa. É a imagem de estar perdido na tal cidade caótica que a gente falou e deliberadamente abrir a mão e deixar cair aquele papel amassado que só dava uma falsa sensação de controle. É um ato de coragem. Muita. Mas o que significa no chão de fábrica da vida real soltar esse mapa de verdade? Na prática, soltar o mapa é o momento exato da capitulação do nosso orgulho. Pensa numa pessoa que traçou um plano todo meticuloso para a própria vida, tá? O mapa dela diz que, até os 30 anos, ela deve alcançar determinado status profissional. Tem que ter a casa, o carro, a carreira. Isso. O mapa diz que ela deve agir de uma forma específica para garantir a sua segurança financeira e deve lidar com as outras pessoas sempre levando um pouquinho de vantagem, porque o mundo é dos espertos, né? O famoso vem a nós, né? Exato. Esse é o mapa que ela desenhou a vida toda baseado nas vontades e nos preconceitos dela. Mas aí, quando ela abre as escrituras de coração aberto, ela se depara com os ensinos de Jesus que dizem, olha, ame o seu inimigo, sirva em vez de querer ser servido, não acumule tesouros cegamente na terra. E aí ocorre a colisão. Uma colisão frontal. As direções do guia vão totalmente contra o mapa dela. Então, soltar o mapa significa dizer, tipo, olha, o meu plano me trouxe até aqui, mas ele é falho. Eu abro mão desse controle. É difícil demais fazer isso. Muito. É dizer, eu renuncio à minha rota segura e aceito caminhar por essa rota que o guia está apontando, mesmo que pareça completamente irracional para os padrões do mundo. E o detalhe visual maravilhoso dessa ideia é que enquanto a gente está segurando firme o nosso próprio rascunho com as duas mãos, cheios de ansiedade para não perder o controle, nós simplesmente não temos mãos livres para sermos guiados. Perfeita colocação. As mãos estão ocupadas com o erro. É preciso esvaziar as mãos primeiro, né? É um ato de rendição completa. E a beleza de tudo isso, segundo o texto, é que o coração humilde que faz isso finalmente encontra o Senhor de verdade. É a grande recompensa. Enquanto o coração arrogante fica perdido por aí, ouvindo apenas o eco da própria voz numa câmara isolada. A submissão humilde encontra a verdade que, de fato, liberta. E o ponto de convergência de toda essa nossa análise é exatamente esse. Soltar o mapa não é uma humilhação que nos diminui de forma destrutiva, sabe? Não é perder a dignidade. Condição. E é isso que abre espaço para que algo infinitamente superior possa nos preencher. O reino, como o material demonstra exaustivamente ao longo do estudo, não pertence aos que se acham ricos de sabedoria própria. Pertence aos pequeninos. Exato. O ensino do guia de discipulado é super categórico aqui. O conhecimento que a gente está analisando só tem valor real quando ele é compreendido e fundamentalmente aplicado. O convite subjacente em todo esse texto do dia 3 é para que quem busca a verdade genuína pare de tentar ditar as regras para as Escrituras e passe de uma vez por todas a se submeter a elas. Recomeçar do zero com as mãos totalmente vazias. Bom, para amarrar a jornada da nossa exploração detalhada de hoje, vamos recapitular. Nós vimos que a verdade não é um monte de fatos inertes guardados num livro antigo. Ela é uma realidade viva, manifesta nos ensinos de Jesus. Isso mesmo. Vimos também que o Espírito Santo atua como um nosso guia essencial e presente, conduzindo a gente por rotas que, frequentemente, para não dizer sempre, desafiam a nossa lógica. Desafiam e transformam. Com certeza.
Ficou muito evidente o perigo letal de tratar as escrituras como uma câmara de eco, né? Torcendo os textos para justificar o que o nosso ego já decidiu fazer de antemão. E descobrimos que a verdade genuína não existe para dar tapinhas nas nossas costas e nos deixar estagnados lá na tal obesidade espiritual. Longe disso. Ela existe para nos confrontar, demolir essas certezas tortas e nos transformar através da obediência prática no dia a dia. E por fim a gente entendeu que tudo isso demanda a coragem absurda de assumir a postura do pequenino, soltando de vez o nosso próprio mapa. É um resumo perfeito. E, olha, o desafio final que o texto impõe não é só concordar com essas ideias num nível puramente intelectual. O desafio prático para quem acompanhou a gente até aqui hoje é fazer silêncio. Esvaziar a mente. Isso, experimentar abrir mão do eu sei e substituí-lo corajosamente pelo eu obedeço, permitindo que o guia faça o trabalho dele de conduzir por caminhos que, embora sejam dolorosos através desse confronto todo, levam à libertação que é genuína. É uma quebra total de autonomia que exige realmente uma coragem absurda. E isso me leva para uma última provocação para a gente fechar. Opa, Amanda, o material nos instiga fortemente a soltar ao mapa que nós mesmos desenhamos e abandonar aquelas rotas que a gente planejou com tanto cuidado a vida toda. Nós discutimos aqui a teoria e os mecanismos por trás disso tudo. Mas se a gente olhar bem de perto para a nossa natureza humana, tão cheia de controle e de medo, qual é o primeiro passo quando o nosso próprio mapa finalmente cai no chão e a gente se vê completamente desorientado naquela cidade gigante, antes mesmo de ouvir a primeira instrução do guia? O que acontece no exato milissegundo em que as mãos ficam vazias? É uma pergunta para tirar o sono. Fica essa reflexão para que cada um desbrave a partir daqui no seu próprio momento de silêncio. Valeu demais pela companhia nessa análise de hoje, pessoal. Até a próxima exploração.